Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou o professor Neco e estou aqui hoje para começar a resolver com vocês a prova do Enem 2022. A gente teve aí um tempo fora, tá? Geralmente eu começo a gravar em fim de fevereiro os vídeos, né? Tô um mês atrasado, porque eu tive problema com a minha mesa digitalizadora, aí tive que comprar outra mesa e tô esperando, tava esperando chegar, agora chegou, consigo gravar os vídeos com vocês. Tá, gente? Então vamos resolver a prova. Eu estou seguindo a prova amarela. A primeira questão de física, então, era a questão número 92. Em um autódromo, os carros podem derrapar em uma curva e bater na parede de proteção. Para diminuir o impacto de uma batida, pode-se colocar na parede uma barreira de pneus. Isso faz com que a colisão seja mais demorada e o carro retorne com velocidade reduzida. Outra opção é colocar uma barreira de blocos de um material que se deforma, tornando-a tão demorada quanto a colisão com os pneus, mas que não permite a volta do carro após a colisão. Comparando as duas situações, como ficam a força média exercida sobre o carro e a energia mecânica dissipada? Bom, gente, para analisar a força média, a gente vai ter que lembrar do teorema do impulso. A gente sabe que o impulso realizado, né, pela força resultante que atua aí sobre o carro é igual à variação da quantidade de movimento sobre ele, tá? Impulso é força, né? No caso aqui, a força média que os pneus ou os blocos vão exercer sobre o carro, vezes o tempo, tá? Então, isolando aqui a nossa força média que o carro recebe, vai ser igual à variação da quantidade de movimento divididos pelo tempo. Ele diz aqui que o intervalo de tempo entre os dois é o mesmo praticamente, ó. Tão demorada, né, os blocos quanto a colisão com os pneus. Então o tempo vamos considerar que é constante, tá? Esse nosso tempo aqui não vai variar. Então, para eu saber a força, eu só vou analisar a quantidade de movimento. Gente, a variação da quantidade de movimento é a quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial, certo? Para quem não lembra, a quantidade de movimento é massa vezes velocidade. Então, no caso, a minha quantidade de movimento depende da velocidade, certo? Vamos analisar então com os pneus. Primeiro vamos analisar com os pneus. Então, com um pneu, cadê aqui os pneus? Pneus. A gente tem o seguinte: o carro vem com uma velocidade, vamos chamar aqui inicial V0, bate na proteção dos pneus e volta com uma velocidade reduzida final, tá? Então, a gente tem aqui uma certa variação da velocidade. Se tu for fazer aqui a variação da quantidade de movimento, tu vai ver que os dois ficam com sentidos opostos, né? A velocidade inicial e a velocidade final têm sentidos opostos. Então, quando a gente joga na fórmula, a variação da quantidade de movimento vai ficar uma variação maior. Vamos considerar que o sentido positivo é o da velocidade aqui final e o negativo da velocidade inicial. Então, na hora de fazer a variação da quantidade de movimento, vai ter mv final menos mv inicial, que é negativo. Então, nossa variação da quantidade de movimento vai ficar mv mais mv0. Tem que ter cuidado. Se tem dificuldade aí nessa parte de impulso, quantidade de movimento, quiser marcar uma aula particular comigo, acessa aí o site professorneco.com.br. Lá tem como marcar uma aula particular para te ajudar aí a resolver tuas dúvidas, tá? Se não é inscrito no canal, se inscreve aí, né, gente? Vai dar uma força aí pro professor. Eu bati agora os 500 inscritos, estou bem contente, bem faceiro, mas se puder ter mais é melhor, né, gente? Bom, então eu tenho uma variação da quantidade de movimento aqui com os pneus. Agora vamos analisar quando a gente vai com os blocos. Com os blocos, olha o que acontece, né? Ele bate e para. Então ele vem, bate, ele vem com uma velocidade inicial V0, bate e para. Então a variação da quantidade de movimento dele vai ser a quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial, a final vai ser zero. Então a variação da quantidade de movimento dele vai depender só da inicial.
tá? Que era a mesma anterior, tá? Essa mesma quantidade de movimento aqui é a que a gente tem aqui. Então eu vou ter uma variação da quantidade de movimento maior nos pneus, tá? Nos pneus eu vou ter uma variação maior porque eu vou ter uma variação da velocidade maior, porque ele volta um pouquinho, ao contrário dos blocos. É um pouco confuso, né, para quem não está acostumado com essa matéria. Então, se a quantidade de movimento é maior, a variação da quantidade de movimento é maior nos pneus, então a força média também vai ser maior nos pneus, porque elas são diretamente proporcionais. Quanto maior for a variação da quantidade de movimento, maior é a força. Então a força é maior com os pneus? Sim. A força é maior nos blocos? Não. A força é maior nos blocos? Não. A força é maior nos pneus? Sim. A força é maior nos blocos? Não. Então já eliminamos 3, estamos só com 2. Agora ele quer saber onde é que a energia foi dissipada, a energia mecânica foi mais dissipada. Aqui é mais fácil da gente perceber, né? Como no final ele ainda tem velocidade quando ele bate nos pneus, então ele restou ainda um pouquinho de energia cinética para ele, que é a energia do movimento. Mesmo perdendo energia na colisão, sobrou um pouquinho de energia cinética. Já nos blocos ele perde totalmente a energia mecânica dele, ele não volta. Então ele vai ter uma maior perda com os blocos da energia mecânica. Então a força é maior na colisão com a barreira dos pneus e a energia dissipada é maior na colisão com a barreira de blocos. Resposta certa, letra A. Ok, gente? Então, se puder inscrever no canal, dá uma curtidinha no vídeo, ajuda bastante também para divulgar para mais gente. Vejo vocês aí no nosso próximo vídeo. Um grande abraço.